Antigamente tinha muito esse hábito de usar esse termo, né? Então dizia, não, você é temente a Deus, tem que ser temente a Deus. Só que Deus, a gente não precisa ter medo de Deus. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, é bom encontrar você aqui mais uma vez. Sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação espírita. Nós estamos hoje apresentando nosso programa semanal Encontro com Kardec, sendo hoje o Encontro com Kardec número 53. E nós vamos estudar, dando continuidade ao que vimos feito no Livro dos Espíritos, nas questões 649 até as questões 657. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui nos prestigiando de alguma forma. Temos conseguido algum resultado aqui de visitação de pessoas vendo os nossos vídeos. Isso é muito bacana, porque a única intenção nossa na transmissão desse canal é a divulgação da doutrina espírita. E para isso, todos estão realmente colaborando bastante, prestigiando, vendo, fazendo comentários. Agora, evidentemente, deixando aquele like, que é importante, para que o YouTube entenda que está gostando, fazendo um comentário, deixando o joinha. Evidentemente, se não for inscrito no canal, não custa nada. Você só se inscreve, ativa o sininho de notificação e o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo, que durante a semana eu faço de 2 a 3 vídeos, 2 a 3 publicações em diversos temas. O Encontro com Kardec às quartas-feiras, aos domingos sempre os momentos com o Chico, com palavras do Chico Xavier, né, de áudio dele, ou de informações que ele nos tenha passado de alguma maneira, e fora outros vídeos cultos que a gente tem aqui também. Então, fica aqui o meu pedido para que não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e vamos em frente na continuação do nosso estudo. Então, vamos agora dar continuidade, vendo as questões e eu fazendo aqueles comentários menorzinhos durante todo o estudo que é feito, tá bom? Vamos lá? Livro 3º, Leis Morais, Capítulo 2, A Lei de Adoração, Objetivo da Adoração. Perguntas 649 a 652. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Veja, eu acho que fica muito claro aqui que quando se refere à adoração, e a questão, inclusive, a 649 fala isso, que é sobre amar a Deus. Antigamente tinha muito esse hábito de usar esse termo, né? Adorar, inclusive tinha um termo que hoje em dia quase não é usado, se bem que em alguns países, em algumas religiões um pouco mais radicais, se fala muito em temer a Deus. Então dizia, não, você é temente a Deus, tem que ser temente a Deus. Só que Deus, a gente não precisa ter medo de Deus. Temer é ter medo, né? A gente não precisa temer a Deus. Pelo contrário, o que a gente tem que é amar a Deus, adorar a Deus, como nós amamos nosso Pai, os nossos pais. Porque Deus nada mais é do que o nosso Criador, e é o nosso Pai. E é exatamente sobre isso que fala quando se refere à adoração. Não se trata de simplesmente ficar em adoração a Deus, né? Não é isso.
é amar a Deus, é aquele sentimento inato, é alguma coisa que vem, nossa, internamente. Não sei quando, por exemplo, você era menor, ou quando a gente é criança, e vê isso no nosso dia a dia, quando você sente uma proteção vinda de alguém, você não se submete a essa pessoa, não é normal assim? Essa adoração a Deus, evidentemente que é uma coisa muito maior, mas é nesse sentido em que a gente tenha consciência de que foi criado por Deus e Ele nos protege, como os pais protegem seus filhos. Deus, como pai, nos protege. Isso é até nos ateus, como também diz ali na questão, em que diz que todos nós fomos criados com um sentimento instintivo lá interior de Deus. Depois de um certo tempo, você já viu alguma criança dizer que não acredita em Deus? Por quê? Mesmo que os pais sejam ateus, a criança sempre tem aquela tendência de dizer, falar de Deus, não é isso? Por quê? Porque isso vem com a gente. A gente, na nossa evolução espiritual, desde o momento da criação, como já dissemos aqui em estudos anteriores, nós temos aquela dimensão interna, aquele sentimento inato do que é Deus. Tem até uma piada que diz, né, que o cara era ateu, mas diz assim, não, graças a Deus que eu sou ateu. Pô, se ele é ateu, como é que é graças a Deus? É uma forma brincalhona da gente dizer que é aquele sentimento que a gente tem interno, que vem lá do nosso fundo com relação ao amor a Deus. E nós temos que adorar a Deus nesse sentido. Fazer por onde, fazer aqui, realizar todos os preceitos que nós conhecemos, que recebemos através de Deus. Vamos ver a continuação? Livro 3º, Leis Morais, Capítulo 2, A Lei de Adoração. Adoração exterior. Perguntas 653 a 656. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração a que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-lhes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo d'alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso?
Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Livro 3º, Leis Morais, Capítulo 2, A Lei de Adoração, Vida Contemplativa, Pergunta 657. Tem, perante Deus, algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Veja, nessas questões agora, começou-se falando inclusive sobre essa adoração a Deus, se ela deve ser exterior, quando que ela é útil para Deus? Está muito claro. Essa adoração a Deus, essa devoção que a gente tem, ela tem que ser útil na medida em que a gente realiza na nossa vida os preceitos ensinados por Deus. Principalmente, os mais recentes, ensinados por Jesus, que são os preceitos de Deus. É isso que nós temos que fazer. Então, essa adoração, ela precisa vir do coração. É uma coisa interna. Ela tem que ser verdadeira, porque Deus sabe o que é verdadeiro e o que não é. Ele conhece todas as coisas. Por isso que diz que Deus é onisciente. Ele conhece de tudo. Ele é onisciente. Tem a ciência de tudo no universo, porque foi criado por ele. E ele tem esse domínio sobre todas as coisas, inclusive o nosso valor íntimo. E é nesse momento. Por isso que essa adoração tem que ser verdadeira, do coração. Ela pode ser até feita exteriormente, até isso faz um comentário interessante, que ela, muitas vezes, é útil, essa adoração que você faz a nível externo. Por exemplo, um padre numa igreja, um pastor numa congregação evangélica, né, uma igreja protestante, o que seja, não é isso? Dentro das religiões dos sincretismos africanos, um guia espiritual lá, um pai de santo, como são chamados, por exemplo, da Umbanda. Essa exortação exterior que ele faz ajuda a que os seus fiéis se concentrem e tenham este sentimento em relação a Deus. Por isso é que diz ali que a exterior, muitas vezes sim, ela é benéfica, desde que nesse sentido, para ajudar as pessoas a se conectarem com Deus, né? É dessa forma que é colocado ali. E é evidente que essa exteriorização tem que vir de dentro, como o nome já diz, exteriorização. É trazer do seu íntimo para o lado de fora. E ela tem que ser, evidentemente, sincera, porque essa sim é que agrada a Deus. Não adianta absolutamente nada você ficar exaltando a Deus, falando disso, daquilo, fazendo preces, o espírita fazendo palestras e tudo mais, né? Fazendo uma série de exaltações de Deus, a Jesus, que seja, se no seu íntimo você não pensa assim,
Se você é egoísta, se você é avarento, se você é ciumento, se você é invejoso, se é orgulhoso, isso não tem valor para Deus. Porque você pode enganar qualquer um, menos a você mesmo e a Deus. Quer dizer, a todos você pode enganar, menos a você mesmo e a Deus. Então essa exteriorização tem que ser sincera. Esta, sim, é a verdadeira adoração. É esse sentimento, falamos antes, inato, que a gente precisa ter. Não é por fora, né? Não adianta você ficar aí falando e por dentro você ter aquele sentimento, como a gente já viu tantos casos que isso já aconteceu, não é isso? Então, agora tem um outro detalhe que também falou uma coisa muito interessante da questão, que é o fato de você muitas vezes frequentar determinadas religiões, no caso ali, fazer exaltações, não exaltação sua de falar, não é isso, mas estar presente, isso que quer dizer o texto, em determinadas liturgias ou religiões, ou o que seja, por respeito às pessoas. E nós temos muitos casos, inclusive eu conheço vários, em que são espíritas e que a esposa, e às vezes o filho, são católicos. E quantas vezes ele vai à igreja? Eu vou dar um exemplo. Eu não sou católico, eu sou espírita, já falei aqui quantas vezes. Eu fui participar do batismo da minha neta e do meu neto. Por quê? Não que eu entenda que aquela liturgia é a necessária para ser um ser que não seja pagão, para ficar perdoado de pecado. Não é isso. É o meu jeito. É a doutrina espírita que conduz a minha vida. Mas o respeito aos outros também conduz a minha vida. E nesse caso, eu estava respeitando, comparecendo ao batismo, mesmo que não entendesse aquele ritual, aquela liturgia, como sendo, entre aspas, para mim, útil. Mas, para aquelas pessoas que estavam ali, era muito valoroso. Então, eu estava lá. É nesse sentido que está o texto falando ali, sobre a gente também respeitar e participar de outras liturgias, né? E por último, essa questão 657, em que ela fala de você adorar a Deus, não significa você ficar em contemplação ocioso, pensando em Deus. Então não vai se isolar do mundo, né, com todo respeito, se enclausurar em algum lugar e passar o dia inteiro rezando. Você não faz o mal a ninguém, muito bem. Mas você faz o bem a quem? Se você estiver em prece, sim, para as pessoas, de alguma forma você está fazendo bem, você está vibrando para isso. É isso que Deus quer? Que você fique ocioso para a vida? Você não faz o mal, mas também não faz o bem. Ou fica somente no seu canto, só pensando em Deus, mas não faz nada para ninguém, não ajuda em nada, ou guarda algum sentimento ruim. É nesse sentido que está ali a última questão, que fala exatamente sobre adorar a Deus e ficar ocioso. Nós temos que fazer a nossa parte, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira de orar, de fazer o bem, de dar o exemplo. Pode ser muito, pode ser pouco. Ninguém quer que você seja um padre, que você seja um pastor, ou que você seja um palestrante espírita. Não é nada disso. É só no seu dia a dia você exercer isso, no seu testemunho, no trabalho, na sua família, na educação, com as pessoas na rua. É esse o bem que você está demonstrando, o bem que nos é ensinado por Deus. É isso aí. Vamos lá, gente. Chegamos ao final do nosso encontro. Esse é o Encontro com Kardec número 53. Espero que tenha sido válido para todos os que estão nos assistindo. Se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento maior, ou tem alguma sugestão para nós aqui no canal, faz aqui o seu comentário, não deixa de fazer não, tá bom? E não esquece, evidentemente, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai crescendo e podendo levar a mensagem da doutrina espírita para mais pessoas, que todos possam participar também. Eu desejo a todos que fiquem na paz, com a graça de Deus.